Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Vamos permanecer de pé porque Evangelho. Convido você a abrir João Evangelho no capítulo de número 15. João Evangelho no capítulo de número 15. Vamos pegar a partir do versículo de número 1. João 15, versículo 1. O título dessa palavra é A Videira e os Ramos. Repita comigo. A Videira e os Ramos. A videira e os ramos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narrou São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará tudo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repita comigo, porque sem mim Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançado ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por gentileza. Aqui nós aprendemos, meus amados irmãos e irmãs, a relação que existe entre a videira e os ramos. O resumo dessa palavra seria: se nós afastarmos de Deus, nós nada podemos fazer. Nós precisamos estar sempre perto daquele que nos alimenta, que nos sustenta. Nos alimenta através da sua palavra, nos alimenta através da Eucaristia, nos alimenta nos tornando mais parecidos com Ele, à medida que deixamos Ele nos transformar. Quando você quer fazer uma ligação para conversar com uma pessoa, você pega o seu telefone, o seu celular, e aquela pessoa tem um número. Então você entra em contato com o número daquela pessoa, dá um tempo, vem um sinal, daí a pouco o telefone daquela pessoa começa a chamar, e onde quer que aquela pessoa esteja, até do outro lado do mundo, você consegue entrar em sintonia com aquela pessoa. Ou seja, você consegue falar para ela e escutar também aquilo que ela tem para falar com você. Assim também é com Deus. Nós precisamos andar em sintonia com Ele. E como funciona a sintonia de Deus? Através da sua palavra. Quando nós andamos na palavra de Deus, eu digo para você que o número que nós sintonizamos com Deus para ouvir Ele falar com a gente e falar com Ele é a sua palavra. Aqui Jesus ele vem falar conosco que se a palavra dele estiver, Jesus fala assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus aqui ele fala tudo. Nós precisamos andar em um só coração com Deus. Quem aqui já, alguma vez, já viajou de caminhão, ou já teve a experiência de conhecer um rádio PX, sabe que muitas vezes vão dois caminhões, né, um na frente, um atrás, às vezes do mesmo comboio, e eles sintonizam o rádio na mesma frequência para conversar entre si. E muitas vezes o caminhão que vai na frente, ele vai dando orientações para aquele caminhão que vem atrás. E às vezes aquele caminhoneiro que está atrás confia no caminhoneiro que está na frente quando ele se dá a mensagem: ó, você pode ultrapassar porque não vem ninguém. E às vezes ele confia naquela mensagem, né, daquele companheiro que está ali como companheiro de viagem dele. E assim também é com Deus. Quando nós estamos com sintonia com Ele, Ele nos conduz. O Salmo vem falar para nós, o salmista, no Salmo de número 22, fala assim que Deus é aquele que nos guia pelos pastos verdejantes,
que nos conduz pelas águas tranquilas, nos leva a repousar. Então nós precisamos ter essa confiança de deixar Deus nos conduzir na nossa vida. Jesus ele vem falar aqui para nós que Ele é a videira, nós somos os ramos. Veja bem, a madeira da videira, ela não tem nenhuma outra função senão produzir a uva. A madeira da videira não serve para produzir móvel. Ela não tem outra utilidade senão produzir o fruto que é a uva. Então, nós também, Deus, nós não temos outra utilidade senão produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos, mas para produzir frutos, nós precisamos receber da seiva que vem de Jesus. Nós precisamos estar conectados com Ele. É um pouco que a gente afasta de Jesus, a gente começa a secar. E um galho seco, como diz a palavra aqui, ele não tem outra função senão depois ser cortado, ser ajuntado e ser lançado no fogo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar pertinho de Jesus e receber da palavra dele. Ele é o doador do Espírito Santo, ele vai doar o Espírito Santo para nós. Quando ele fala assim, sem mim nada podeis fazer, ele está falando para a gente que sem o Espírito Santo a gente não consegue ser pessoas melhores. Olha, se tirar Deus de nós não sobra nada, gente. Se tirar Deus de mim e de você, não sobra mais nada. Ele é a nossa riqueza, ele é tudo que nós temos. Tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, vão ficar, vão passar. A palavra de Deus fala isso, céus e terras passarão, mas a palavra não passará. É por ela que nós seremos julgados. Inclusive a palavra de Deus vem falar para nós que o julgamento vai começar pela igreja, gente. É pela casa de Deus que vai começar o julgamento. E o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos com isso que temos que ser o primeiro a dar o exemplo. Jesus ele ensina para nós essa regra de ouro. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Muitas vezes a gente fica esperando receber. Não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que oferecer. Porque com Deus é assim. O mundo sempre vai devolver para nós aquilo que nós oferecemos. Por isso que Jesus fala para a gente poder oferecer o amor, que é a linguagem de Deus. Há poucos dias nós celebramos na nossa igreja a festa de Pentecostes, que ensina para nós o que? A linguagem do amor. Nós precisamos saber que Jesus está disfarçado em cada pessoa perto de nós. Está dentro da casa da gente, disfarçado naquela pessoa da nossa família, que muitas vezes a gente nem convive bem. Dentro das nossas salas de aula, está disfarçado dentro do seu ambiente de trabalho, está disfarçado dentro da nossa igreja, está disfarçado nos nossos grupos de oração, está disfarçado nas nossas repartições públicas. Jesus está disfarçado em cada lugar onde tem uma pessoa. E muitas vezes, quando nós maltratamos, quando nós não somos bons para com as pessoas, nós estamos automaticamente maltratando o próprio Jesus. Ele mesmo vem em sinais para nós. Quando a gente fizer um daqueles meus pequeninos, Jesus falou isso, quando fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o ser humano tem o seguinte pensamento: olho por olho, dente por dente. É aquilo que é um ensinamento, muitas vezes, que é ensinado para nós até na sociedade. Mas a gente aprende com Jesus que a gente precisa ser diferente. O cristão, ele precisa ser diferente. Ele precisa ser o representante de Deus, porque ser cristão significa ser um outro Cristo. Será que nós estamos sendo um outro Cristo na vida das pessoas? Será que em nós está se manifestando os frutos do Espírito Santo? Fruto da paciência, da mansidão, da bondade, da fidelidade. Ali a palavra de Deus vem falar que o Espírito Santo traz em nós nove frutos. Será que nós estamos produzindo esses frutos? Muitas vezes nós não entendemos que até certas pessoas que Deus permite chegar no nosso convívio são para a gente poder desenvolver em nós coisas que na zona de conforto a gente não vai desenvolver. Tem hora que a gente tem que desenvolver a tolerância, o perdão. E aí, para desenvolver essas coisas, muitas vezes é preciso, às vezes, surgir alguém para pisar na bola com a gente, para a gente poder perdoar. No plano espiritual é assim que funciona, a gente vai avançando níveis. Nós não podemos ficar parados. É momento de sermos pessoas melhores.
Se o Evangelho não nos transforma em pessoas melhores, então a nossa fé é uma fé morta. Hoje a nossa igreja celebra o dia de Santo Antônio. Inclusive ele vem falar que as nossas obras elas vão falar se o Evangelho é vivo em nós ou não. Os frutos, a árvore não se conhece pela beleza dela, se conhece pelos frutos que ela produz. E no que se baseia isso que Jesus vai ensinar para nós? Que nós precisamos permanecer no amor dele. Jesus ele vem falar isso aí. Mais para frente um pouquinho ele vem falar que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Gente, sem Cristo nada podemos fazer. Sem Deus nada dá certo nessa vida. Tem um homem que a Bíblia fala, o nome dele é Obed-Edom. E a palavra de Deus fala que ele acolheu a Arca da Aliança, isso está lá no Velho Testamento, dentro da casa dele. Enquanto a Arca da Aliança estava dentro da casa dele, a palavra de Deus fala que Deus prosperou Obed-Edom. Em tudo. Sabe o que significa, gente? Nós precisamos ter Jesus dentro de nós. No dia que nós tivermos Jesus dentro de nós, tudo que a gente colocar a mão vai dar certo. Mas é preciso primeiro que a gente seja transformado. A mudança precisa começar a partir de nós. Nós precisamos oferecer ao outro aquilo que nós esperamos que o outro nos ofereça. E pode ter certeza, gente, você pode fazer o bem. Não pode ser que você não espere nada em troca. Mas aquilo que você faz volta para você. Porque Deus ele sempre vai nos restituir, sempre vai nos dar aquilo que nós oferecemos para o próximo. Volta para nós. Assim que nós possamos na nossa vida deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar. Morrendo nós para que viva Jesus. A cada dia a gente precisa morrer. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente é confrontado a convertermos, a mudarmos. Muitas vezes a palavra de Deus vem e puxa a nossa orelha. Muitas vezes nós estamos fazendo errado. Nós precisamos estar perto da palavra de Deus. Eu mesmo criei um hábito na minha vida, que foi uma das melhores coisas que eu faço na minha vida. E Deus já me deu muito direcionamento através desse hábito que eu criei na minha vida. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar a liturgia diária da palavra de Deus. Está lá disponível no Google. Você vai digitar assim, liturgia diária. E ali vai aparecer nos dias de semana, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E no sábado e domingo, na liturgia do domingo, aparece primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Deus já me deu direção para tantas coisas na minha vida. Para a minha vida pessoal, na minha forma do relacionamento com as pessoas. Às vezes Deus me deu direção ali, quando Ele, através de sua palavra, me deu um caminho a que eu tinha que seguir. Muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus afastar. Nós nos afastamos muitas vezes da palavra de Deus. Que nós possamos aprender sempre com o ensinamento de Jesus. E quando a gente afasta da palavra de Deus, gente, a gente, igual o rádio, vocês querem ouvir uma determinada rádio, você vai lá e sintoniza nela. Quando a gente afasta de Deus, a gente começa a receber sinais de outros lugares. Quando nós nos afastamos de Deus, quem sabe a gente sintoniza a nossa rádio na rádio do inferno. Sabe quando é que você sabe que você está sintonizado na frequência do inferno? Existe essa frequência, gente. A gente está sintonizado na frequência do inferno quando dentro do nosso coração está inveja, ódio, rancor, mágoa, medo, tristeza, desespero, tudo, insegurança, preguiça, infidelidade. Tudo isso é sinal que a gente está sintonizado na rádio errada, gente. Porque a gente precisa alimentar a nossa fé. E como que a gente vai alimentar a nossa fé? Com a palavra de Deus. A gente precisa, literalmente, nos despir das coisas do velho homem. Nós precisamos, literalmente, tirar o nosso rádio da frequência do inferno.
A gente precisa estar na frequência do céu. Sabe o que é frequência do céu? Você quer saber se você está sintonizado na frequência do céu? Você está sintonizado na frequência do céu quando seu coração está cheio de paz, quando você tem confiança em Deus, quando você tem esperança, quando você está cheio de amor, quando você está perdoando, quando você está amando a pessoa próxima de você, você está na frequência do céu. E olha, quando a gente está na frequência do céu, a gente começa a receber o sinal de lá e começa a ouvir aquilo que Deus fala para a gente, dentro do coração da gente, da sua palavra. E também Deus começa a ouvir a nossa oração, gente. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se a gente não sintonizar na rádio certinho, a gente não recebe o sinal e o nosso sinal também não chega até lá. E a pergunta que o Senhor faz para você e também faz para mim nessa noite: em qual frequência nós estamos sintonizados? Como que a gente quer prosperar, que as coisas dentro? Porque prosperidade não é só dinheiro, não. É todas as áreas da vida da gente. É saúde, é paz, é na família, é todas as áreas da vida da gente. A prosperidade significa não ter falta de alguma coisa. Quando você não tem falta de nada, quando nada te falta, você é uma pessoa próspera. Pode ser que você não tenha de sobra, mas quando não te falta, você é uma pessoa próspera. O verdadeiro próspero é aquele que não tem falta de nada. Então, meu irmão e minha irmã, com Deus nada nos faltará. O salmista mesmo fala isso no Salmo número 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala ali que o justo também passa por tribulação. O salmista também fala aí: ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal temerei, pois tu estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Para andar na frequência de Deus, a gente precisa saber que o ser humano ele é vibracional. O ser humano ele é vibracional. Quando chega uma pessoa com a frequência do inferno, gente, logo junta outras também. É aquela pessoa que fala mal da vida dos outros. É aquela pessoa que murmura. Sabe o que significa murmurar? Quando você fica assim, xingando, falando sozinho: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Dessa forma, tal. Murmurar significa falar assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmuração é isso, gente. O povo de Israel ficou 40 anos dando volta no deserto sem chegar à terra prometida por causa da murmuração. Quer saber uma coisa, gente? Deus não vai colocar um sapato grande em nós se os nossos pés não crescerem primeiro. Tem coisa que Deus quer te entregar e quer me entregar, mas primeiro Ele vai preparar o nosso caráter para receber. Com Deus é assim, é tudo de dentro para fora. Às vezes você está pedindo uma coisa grande para Deus, mas o seu pé está pequeno ainda. Se você entrar dentro daquele sapato ali, você vai cair. Quem já viu uma criança, principalmente menina, gosta muito de calçar a sandália da mãe, né? E aí o que acontece? Não dá certo, o negócio costuma cair, não é isso? Quantas e quantas vezes também nós estamos agindo assim, tentando dar um passo maior que a perna. De Deus, com Deus a gente precisa, de dentro para fora, deixar Ele agir de dentro para fora. Aquela pessoa, já reparou que aquelas pessoas mal-humoradas, que as pessoas que negativas, né? Que existe isso, as pessoas negativas, que quando elas chegam no ambiente já vibra uma coisa ruim, você já sente mal só daquela pessoa chegar naquele ambiente. A gente precisa vibrar a frequência do céu. Vibrar a frequência do céu. Sabe aquela pessoa que quando chega perto de você, você fica em paz? Essa é uma pessoa de Deus. Aquela pessoa que você sente em paz só de você ficar perto dela. Aquela pessoa que transmite paz, transmite uma coisa boa para você. É porque aquela pessoa está cheia de Deus na vida dela. Existe uma palavra chamada entusiasmo. A palavra entusiasmo significa estar cheio de Deus. E se você não estiver cheio de Deus, você não vai ser feliz na sua família, nem vai fazer sua esposa feliz, nem seu marido feliz. Se você não estiver em paz, você não vai dar certo lá no seu trabalho. Se você não estiver cheio de Deus. Por isso que Jesus falou: se em mim nada podeis fazer. Se a gente estiver cheio de Deus, a gente vai ser diferente. Porque quem é de Deus é o melhor daquilo que faz. Às vezes a função que você desempenha você considera algo simples. Mas por ser de Deus, você precisa ser o melhor ali naquilo que você está fazendo. Você precisa ser o melhor. Porque os filhos de Deus, eles são os melhores naquilo que fazem. José, aonde colocava ele, prosperava.
Ele foi colocado, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, mas antes de ser vendido, ele era líder dentro da casa dele. Ele era o mais inteligente dos filhos de Jacó. Ele foi vendido como escravo, foi parado dentro da cadeia. Gente, daqui a pouco aquele homem estava administrando a cadeia. Sabe por quê? Porque a unção de Deus estava na vida dele. A cadeia nunca deu tão certo, nunca foi tão organizada quando esteve no governo de José. Presta bastante atenção. Se os seus pés forem grandes, o sapato pequeno não vai te aguentar segurar você. Ele vai arrebentar. E assim aconteceu com José. Ele não nasceu para ficar ali dentro daquele presídio. Os pés dele estavam só crescendo. Então, Deus ia preparando para ele cada vez um sapato maior, né? Jesus, ele fala que a gente precisa calçar os nossos pés com as sandálias da salvação. Com as sandálias para poder, as sandálias para anunciar o Evangelho. Os pés representam a santidade do povo judeu. Então, a gente não pode andar com nossos pés descalços. Se você fizer essa experiência de sair por aí, principalmente onde está a luz apagada com os seus pés descalços, você pode pisar num prego, numa pedra, machucar o seu pé e ferir. Por isso que Jesus fala que ele tem que calçar as sandálias para anunciar o Evangelho. Então a gente aprende, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa vibrar coisas boas, falar de coisas boas, ser positivos. Nós somos nada mais, nada menos. Você já nasceu vencedor. Para poder nascer, você venceu, sabe quantos? Você venceu 200 bilhões de concorrentes para poder nascer. Você já nasce, o ser humano já nasce vencedor. Nós já nascemos vencedores. Então, ninguém está aqui por um acaso. Se você está aqui porque Deus quer, através de você, melhorar a vida de alguém, e sabe de quem que é, não vai procurar lá no Japão, lá nos Estados Unidos, a pessoa para você melhorar a vida. Pode ser que você chegue lá a melhorar a vida de alguém, mas a nossa missão está debaixo do nariz da gente. Sabe por que Jesus conseguia curar as pessoas, gente? Jesus, muitas vezes a gente tenta rezar pelas pessoas, pedir a Jesus para curar as pessoas, e muitas vezes a gente não consegue. Sabe por quê? Jesus, ele só conseguia curar as pessoas porque ele conseguia chegar na altura das pessoas e ele conseguia ver o que a pessoa estava vibrando naquela frequência, que já que eu estou falando de frequência, ele sintonizava ali na rádio da pessoa para ver o que a pessoa estava sentindo. Isso se chama compaixão. Compadecer significa padecer junto. Jesus estava ali naquele momento compadecendo daquelas pessoas, por isso que ele conseguia curar. Nós vamos saber se o amor de Deus está em nós quando a gente conseguir ter esses sentimentos dentro do coração da gente. Entender que quando uma pessoa pisa na bola com a gente, você se alegra, não fica triste com isso, não. Se alguém pisou na bola com você, não fica triste com isso. Porque é uma oportunidade que Deus está te dando de perdoar alguém. E quando você fala, eu não perdoo, você pode ter certeza que lá de cima Deus também fala com você, eu também te perdoo. Lembra daquele homem da fortuna imperial, né? Aquele homem que devia 10 mil talentos de ouro, ele foi até aquele senhor, o seu credor, que devia 10 mil talentos de ouro, e ali ele foi perdoado. Logo saiu dali, ele foi para a hogueira, para o seu devedor que lhe devia 100 denários, que era um michado na época. Ele pegou, agarrou aquele homem pelo pescoço e não perdoou. E aí aquele senhor ficou sabendo e mandou chamar ele de volta lá e colocar ele na prisão. Aquele senhor está na representação de Deus. Não queira reter o erro do próximo contra você. Porque quando a gente retém o pecado do outro, Deus também está retendo o nosso. E olha que a gente tem muito. Está devendo, toda hora a gente peca por pensamentos, palavras, né? São atitudes nossas. Mas o Espírito Santo vem colocar em nós o sentimento de Jesus. Sabe o que Jesus fala com a gente? Para a gente poder entrar lá, a gente tem que ser igual criança. Vocês já repararam como é que é a criança? Alguém faz alguma coisa com a criança chora e na hora, daqui a pouquinho esquece tudo, já está brincando com aquela pessoa, já está sorrindo com aquela pessoa. Lá no mundo eles vão falar com a gente que isso é falta de vergonha na cara. Porque muitas vezes eles não conhecem a palavra de Deus. Isso, quando a pessoa fala, você não tem vergonha na cara, porque se a pessoa fez isso com você, você já está conversando com a pessoa, está sorrindo com a pessoa. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nesse momento aflora um sentimento chamado orgulho. E a gente tem que ter muito cuidado com o orgulho. Orgulho é igual cheiro ruim debaixo do braço. A gente tem que tomar banho todo dia, não é verdade, gente? Ou pelo menos sábado, né?
Que não seja todo dia, mas no sábado tem que tomar. Por quê? Se a gente não tomar banho, o que vai acontecer com a gente? A gente começa a ficar soltando um cheiro ruim na gente. As pessoas que ficam próximas da gente não vão gostar do cheiro, não é verdade? Vai se sentir o que mal, porque o pecado faz a gente ficar fedendo. O orgulho faz a gente ficar fedendo. As narinas de Deus. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é o orgulho. Ele expulsou, um caiu lá do céu por causa disso. Que a gente também não queira cair não, porque o orgulho é igual queda. Se ele estiver em alta, queda da perna. Que a cada dia a gente possa renunciar a nós mesmos. Eu quero encerrar essa pregação dizendo para você essa citação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Amém? Amém. Jesus ele fala assim: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem não fizer questão da sua vida por causa de mim vai ganhar.